Bom dia, pessoal. Hoje a gente está aqui para a nossa edição do Copa em Pauta do mês de abril. Hoje a nossa colaboradora que vai trazer um tema bem interessante para a gente é a Tamires. Ela vai trazer para a gente o relatório do Instituto Sicob, que vai mostrar para a gente um pouquinho das ações que o Instituto fez no ano de 2025. A gente escolheu esse tema para que todos tenham um pouquinho de conhecimento das ações, dos impactos que são as ações voluntárias do Instituto Sicob, para que a gente tenha um pouquinho de motivação para também estar desenvolvendo ações voluntárias, porque aqui nós somos voluntários, então a gente está precisando que todos aqui tenham um pouquinho de iniciativa e empatia pelas ações do Instituto. E eu acho que a gente vendo o impacto do relatório, de tudo que o Instituto promove dentro da comunidade, eu acho que vai ser bem legal para que a gente tenha mais motivação para estar trazendo ideias que a cooperativa pode estar desenvolvendo e levando para a nossa comunidade de cooperados. Então, bom dia, Tamires. Está disponível aí para a sua apresentação. Hoje a gente tem o pai da cooperativa, que é o Micael, ele não pode estar com a gente aqui, tá? Mas eu peço que qualquer pessoa aqui da cooperativa que já seja voluntária ou que queira se tornar voluntária, procure o Micael, que ele vai poder auxiliar nessa demanda aí da questão do voluntariado dentro do Instituto. Então, a Tamiris vai explicar um pouquinho aí para a gente de quão é importante a gente ter esse alinhamento aí junto ao Instituto Sicó. Bom dia, gente. Todo mundo consegue ver a minha apresentação? Não tá? Não? Não, Agora sim. agora sim. Estou vendo a tela que tá. Então, vamos começar novamente. Bom dia para todo mundo. Hoje eu vim aqui, a pedido da minha supervisora, apresentar para vocês o resultado do relatório anual do Instituto do ano passado, né? Então, todas as informações que eu coloquei aqui nos slides foram informações tiradas do relatório e, assim, o que eu vou explicar foram coisas baseadas no meu entendimento. Então, fica aberto aqui, se eu falar algo de errado, quem quiser corrigir e tal, tá aberto para todo mundo falar. Então, falando um pouquinho sobre o relatório, ele é bem parecido com aquele que todas as cooperativas apresentam no início do ano, referente às atividades do ano anterior. Inclusive, aqui na nossa cooperativa, a gente fez em formato da nossa revista, né? Todo mundo recebeu, muitos cooperativos pegaram também durante a AGO. E é basicamente todas as informações e todas as ações que foram promovidas pelo Instituto ano passado, toda a alocação de recursos, a execução dos programas e os resultados obtidos com isso, né? A gente vai passar aqui, então, por todos os eixos estratégicos do Instituto, a governança, os dados de desempenho. Então, aqui, no âmbito geral, os dados que eles trouxeram nesse relatório foi que o investimento social direto, que a gente teve mais de 7 milhões em recursos financeiros, mais de 11 milhões em recursos voluntários reconhecidos contabilmente, em recursos mobilizados via a lei de incentivo. A gente teve 145 projetos apoiados e mais de 19 milhões de reais destinados a esses projetos. A mobilização de voluntários, a gente teve mais de 16 mil pessoas, mais de 16 mil voluntários cadastrados e mais de 126 mil horas voluntariadas dedicadas à comunidade. A abrangência do Instituto está em todos os 26 estados do Brasil e o Distrito Federal, e a gente tem mais de 2 mil municípios com até 50 mil habitantes sendo assistidos ali pelo Instituto. E na escala assim, da atuação social, a gente teve mais de 4 milhões de pessoas beneficiadas, mais de 11 milhões de pessoas alcançadas com as ações do Instituto, e foram, assim, pequenas coisas que foram fazendo cada vez mais, alcançando mais pessoas, né? Mas, afinal, o que é esse Instituto Sicob? Ele é uma instituição privada sem fins lucrativos, foi fundada lá em 2004 e atua como uma agência de investimento social estratégico do Sicob. Então, assim, tudo que envolve iniciativas sociais, feita por qualquer uma
as cooperativas, centrais e singulares, o Instituto que está ali manejando, ajudando na organização dessas iniciativas. Então, ele é responsável por coordenar a agenda social do Cicobi, ajuda a promover a educação financeira, cooperativa empreendedora e fomenta várias iniciativas que são voltadas ao desenvolvimento sustentável das comunidades. Eu trouxe aqui também a visão, missão e os valores do Instituto e os objetivos estratégicos. Então, disseminar a cultura cooperativista, desenvolver líderes comunitários com cultura cooperativista e empreendedora e contribuir para o desenvolvimento sustentável da cidadania financeira. Não estou falando tudo que está escrito aqui, mas eu vou passar para vocês depois os slides, tá bom? E também o relatório, para quem quiser ler ele mais completinho. Isso aqui eu trouxe só um resumo geral de todas as atividades que foram feitas. Continuando na conversa sobre o Instituto, a estratégia de atuação e a governança dele. Então, dentro do Instituto, ele se estrutura em 3 eixos estratégicos que orientam todas as iniciativas de tudo que abrange as ações dessas iniciativas, né? Os eixos são cooperativismo e empreendedorismo, cidadania financeira e o desenvolvimento sustentável. E os direcionamentos dessas iniciativas eles são comentados principalmente no 5º e no 7º princípios cooperativistas, que são educação, formação e informação e o interesse pela comunidade. E dialoga também com várias agendas nacionais e internacionais, como o ENEF, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, e os ODS, né? Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável feitos pela ONU. Então, também entra aí todo um alinhamento à Agenda 2030 da ONU, né, que apoia e dissemina os 17 ODS e os princípios da própria Agenda 2030, que são baseados em pessoas, planetas, prosperidade, parcerias e paz. Falando um pouco sobre os eixos estratégicos, explicando um pouquinho o que eles são, a cidadania financeira é um eixo voltado à educação financeira, né? Então, é a disseminação de conhecimentos necessários para o uso consciente do dinheiro. A gente incentiva para os nossos associados, para a comunidade, diversos comportamentos, como planejamento financeiro, poupança, autodisciplina. Então, a gente busca sempre levar de forma mais acessível e gratuita para as comunidades essa educação financeira para poder ter uma saúde financeira. Porque se a gente tem cooperados que são saudáveis financeiramente, a gente tem uma cooperativa que é saudável financeiramente. Então, tem até um vídeo, eu esqueci de passar, perdão, vou mostrar para vocês o vídeo agora que faça, do Instituto. Tá aparecendo aí, não? Eu só tenho que ver se vai sair o áudio. Vocês estão ouvindo? Não, também não. Tem que habilitar lá no início. Vou mudar aqui. Procura sempre a- Não tô achando. Vai compartilhar, você tem feito isso. Ah, tá. Tem que parar, né? Vamos. Ah,
Gente, a Tamires vai encaminhar depois para todo mundo o link do vídeo, que não está carregando aqui, acho que a gente está com a internet oscilando um pouco, mas aí ela compartilha o link do vídeo para a gente assistir depois, tá bom? Só um minutinho, gente, que travou aqui o microfone dela. Está arrumando aqui. Dá para ouvir? Agora sim. Muito bom. Gente, problemas técnicos acontecem nos melhores lugares. Eu vou compartilhar aqui de novo o vídeo que agora carregou. Todo mundo vendo minha tela? Uhum. Tá com som? Oh, meu Deus. Paciência. Voluntariado compartilham a mesma essência. Ambos nascem do compromisso com o coletivo. Do lado do cooperativismo, e não é por acaso, o 7º princípio universal do movimento reforça a nossa preocupação com a comunidade e nos incentiva a promover o desenvolvimento sustentável, considerando tanto a perspectiva econômica como a dimensão humanitária. Assim também o voluntariado, pautado que é na lei do serviço voluntário, valoriza a ação solidária e o engajamento do cidadão. Quando esses dois objetivos se encontram, resultados são a transformação, o propósito e a responsabilidade social andando juntos. Hoje, clínica financeira dentro da CPTM Brás, ação de educação financeira para todos os passageiros que frequentam aqui a estação Brás. Hoje está acontecendo o Dia C, o Dia de Cooperar, onde a cooperativa Sicoob está aqui realizando vários atendimentos para a comunidade, seja de contação de história, as clínicas financeiras, também como atendimento de saúde, esporte e lazer. Aqui tem voluntariado. Aqui tem voluntariado. Aqui tem voluntariado. E só está sendo possível tudo isso acontecer por conta da nossa força voluntária. São mais de 150 voluntários envolvidos aqui no dia de hoje, através do programa Voluntário Transformador. Eu sou voluntária transformadora já tem alguns anos, porque eu acredito no propósito, eu acredito na instituição Sicoob, eu acredito que nós podemos fazer diferença na vida das pessoas. Para que eles possam entender que o Sicoob é uma cooperativa e a essência da cooperativa é estar próximo à comunidade e a sua preocupação em levar os projetos sociais para a comunidade aonde precisa. Então o trabalho voluntário, ele ajuda a comunidade, as pessoas como um todo, mas quem participa é muito mais ajudado. A gente aprende muito e se torna um ser humano melhor. O trabalho da diretoria e do Conselho de Administração é apoiar o trabalho do Instituto Sicoob através dos voluntários. Então, assim, a gente precisa estar presente, apoiando, fazendo os cursos. Eu aqui hoje representando o Conselho de Administração, acho muito importante ter esse incentivo aos colaboradores, que fortalece, né, o nosso compromisso social e cumprindo um dos princípios do cooperativismo, que é ajudar a comunidade em qual está inserido. Nós estamos incentivando nossos colaboradores a fazer o que eles estão fazendo hoje. Pequenas atitudes que mudam a vida de muitas pessoas
mas também leva à essência do cooperativismo. Ser voluntário é uma coisa que a gente faz de coração. É muito gratificante para mim, porque eu vejo que é uma realização para mim também, a gente poder estar na comunidade, ver essas crianças felizes. Hoje eu gostei, foi um dia muito bom e divertido. E hoje, uma das atividades que eu mais gosto dentro do Sicoob, entre todos os trabalhos voluntários que existem, é a clínica financeira. A clínica financeira eu acho que devolve a dignidade muitas vezes perdida para as pessoas e é um trabalho que eu me identifico bastante. Ela falou pra gente sobre a importância, né, de você saber fazer um bom planejamento. As pessoas literalmente foram humanas de chegar de forma simples e conversar com a gente e explicar como funciona todo o processo. Então eu gostei bastante, por isso que me fez parar aqui, vim aqui ver como que é as propostas, que me ajudou bastante. Com essas ações, a cooperativa consegue trazer para a comunidade um desenvolvimento, seja na parte financeira, social e sustentável, para que cada vez mais a gente consiga trazer uma comunidade mais próspera e cheia de cooperação. Criar um senso de comunidade, né? De inspirar não somente aqueles que estão aqui, mas aqueles que estão ao nosso redor. Quanto mais pessoas tiverem para a gente incentivar e fazer parte, melhor ainda. Então, é enriquecedor. É você realmente sentir o propósito, vivenciar o propósito. Eu falo que todo mundo precisa, em um momento, vivenciar isso. Participar, ser voluntário e transformador. Porque você está fazendo ali a diferença na vida de alguém, mas está fazendo a diferença na sua vida como ser humano. Um dia como esse nos faz acreditar que quase a maioria dos nossos colaboradores faz a diferença numa comunidade. E como tem uma frase que diz, sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores. É por isso que eu gosto de trabalho voluntário. É realmente inspirador ver nossos colegas dedicando o seu tempo para o bem coletivo. Cada gesto voluntário é uma semente que estamos plantando para transformar vidas. E quando olhamos para as comunidades, vemos os impactos extraordinários com muita alegria. Aqui tem cooperação. 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 Aqui tem Sicoob. Então, gente, esse vídeo foi para mostrar um pouco do que é, né, o Instituto, para a gente poder ter uma noçãozinha do que eles fazem, de qual é a sensação, assim, de você participar de tudo isso e tal. Voltando um pouco aqui para os eixos financeiros, a gente tem também o eixo do cooperativismo e do empreendedorismo, que ele direciona ações para a difusão do cooperativismo com o empreendedorismo. Então, ele incentiva e ensina os princípios cooperativistas para colocar, para ser alocados, assim, para dentro do empreendedorismo, para as pessoas poderem ter mais essa visão cooperativista quando elas forem empreender. A gente tem também o desenvolvimento sustentável, que abrange várias iniciativas sociais e ambientais alinhadas a melhores práticas de responsabilidade e sustentabilidade. E junto aos 3 eixos, a gente tem os programas de soluções transversais. São iniciativas que elas dialogam com todos os 3 eixos e fortalecem, né, o portfólio, ampliam a mobilização. Então, os programas de soluções transversais são responsáveis ali por capacitar e trazer todos os voluntários. A gente tem, como a senhora falou, os pais, o nosso pai, que aqui da nossa cooperativa é o Micael. Então, tudo que a gente quiser conversar sobre o Instituto, saber se voluntariar também, a gente pode conversar com eles. E, inclusive, estão abertas inscrições, eu acho, ainda para ser embaixador financeiro, para a gente poder participar das clínicas financeiras. E para ser voluntário, eu acho que não tem prazo, se eu não me engano. A qualquer momento, eu acho que a gente pode fazer a nossa inscrição para participar. Um pouco sobre a governança do Instituto, ela é muito parecida, sim, com a governança das cooperativas mesmo. Então, tem ali conselho, tem comitês. A diferença é que eles são baseados, a governança é baseada muito nas boas práticas das entidades do terceiro setor, né? Como ONGs, por exemplo, instituições sem fins lucrativos. E os conselhos, os comitês, eles são compostos por pessoas do CCS, de cooperativas centrais e cooperativas singulares. E eles estão ali para poder alinhar e trazer essa integração entre todas as cooperativas e as centrais, né? Por isso até que tem
essa mistura de pessoas para a gente poder estar sempre integrado com várias cooperativas para poder realizar as ações com o apoio do Instituto. Inclusive, reforçando aqui novamente, caso tenha alguma ação que alguém esteja pensando em fazer, a gente conversa com o Micael, que ele vai ajudar, vai auxiliar tudo. A gente informa para o pessoal do Instituto para eles poderem computar essas ações. Igual o ano passado, a gente fez aqui a campanha do agasalho. Esse ano a gente pretende trazer novamente. Eu já entrei em contato com a Sol e com o Micael para a gente poder iniciar essa ação novamente esse ano com uma força muito maior, tentando arrecadar muito mais doações, né? Agora falando um pouco aqui dos resultados dos eixos. Dentro do eixo Cidadania Financeira, a gente tem 6 programas, que é o Se Liga Finanças, as Clínicas Financeiras, o Programa Financinhas, e aí tem também essas agendas que eu falei, né, nacionais e internacionais. Teve a Semana Nacional da Educação Financeira, que é juntamente com o ENEF, né, World Investor Week e Global Money Week. Foram 2 eventos que aconteceram aí e o Instituto teve muitas ações dentro disso. Aqui os resultados de cada programa, então, em números, né? No Se Liga Finanças, a gente teve mais de 116 mil pessoas beneficiadas. Nas clínicas financeiras, foram mais de 108 mil pessoas beneficiadas. E falando um pouquinho mais sobre as clínicas, são orientações que a gente oferece para a comunidade de fora sobre educação financeira. Então, a gente tem ali, a gente faz todos os cursos na Universidade de Cicobi, a gente entra na plataforma, se cadastra, e a gente oferece ali um horário do nosso tempo para conversar com alguém que esteja precisando organizar a sua vida financeira. Então, a gente leva uma orientação, a gente, como colaboradores de uma instituição financeira, a gente tem esse conhecimento para poder orientar as pessoas a conseguirem organizar a vida financeira delas e ter uma saúde financeira, né? A gente tem o programa Financinhas também, que são finanças voltadas para crianças, e aí existe a coleção Financinhas e as Financinhas nas escolas. Teve mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas com isso. Na Semana Neve, a gente, com as ações do Instituto, a gente teve mais de 269 mil pessoas beneficiadas. Na Semana do Investidor, foram mais de 200 mil pessoas beneficiadas, e na Semana Global, foram mais de 189 mil pessoas beneficiadas. E aqui no quadro embaixo também a gente tem um pouco dessas informações amplificadas, né? Juntando tudo aí. Dentro do eixo cooperativismo e empreendedorismo, a gente tem 4 programas, que é o concurso cultural, a Conexão Cicobi, Semana do Cooperativismo e as cooperativas mirins. E as cooperativas mirins, gente, é muito legal, eu acho uma fofura. Um tempo atrás, inclusive, eles tiveram assembleia para poder discutir aí, fazer votações, definir as coisas da cooperativa deles. E sempre tem pessoas do Instituto que auxiliam essas cooperativas mirins, só que são, assim, as crianças e jovens que fazem tudo lá dentro. E falando dos resultados aqui, no concurso cultural, a gente teve mais de 500 mil pessoas beneficiadas. Conexão Cicobi foram mais de 47 mil. Na Semana do Cooperativismo, foram mais de 311 mil pessoas beneficiadas com isso. E com as cooperativas mirins, a gente teve mais de 4 mil pessoas beneficiadas. Lembrando que quem quiser saber mais a fundo o que é cada programa, saber mais sobre outros resultados que tiveram, eu vou colocar no final um QR Code com o relatório para quem quiser acessar. Então, vai estar disponível. E também tem no site do Instituto, quem quiser lá, está disponível. Já dá uma olhadinha. É muito interessante, vale a leitura. O que eu trouxe aqui, eu acho que não chega nem a 30% do que tem lá. Então, assim, é um relatório muito rico em várias informações para a gente saber tudo o que acontece dentro do Instituto e tudo que a gente pode fazer também. Tipo, é algo que a gente vê que a gente pode fazer parte de toda essa transformação, tudo que o Instituto leva, né? Dentro do eixo de desenvolvimento sustentável, a gente tem 3 programas. O Incentivo Cicobi, a gente tem o Selo e tem o Coopera. O programa de incentivo à doação, né? Tem o Selo Cidadania e Sustentabilidade. Os resultados que a gente teve dentro desse eixo foram: no Incentivo Cicobi, a gente teve 145 projetos apoiados,
por meio de leis de incentivo, e dentro do relatório também fala explicitamente quais são essas leis, e 19 milhões de reais investidos por essas leis, né? No selo Cidadania e Sustentabilidade, a gente teve 15 projetos chancelados e 15 cooperativas com projetos chancelados. O Programa de Incentivo à Doação, né, o Coopera, foram 21 entidades cadastradas na plataforma e 3 mil reais em valores doados. Falando um pouco aqui agora sobre os programas e as soluções transversais, eles, como eu falei antes, né, os programas estão articulados juntamente com todos os 3 eixos de atuação do Instituto, e eles exercem uma função de consolidação e disseminação do portfólio do Instituto em todo o sistema Sicob. Então, quando eles atuam de forma transversal, eles contribuem para a qualificação das equipes, reconhecimento das boas práticas e estimulam o engajamento e a consolidação da cultura cooperativista. Então, o papel desses programas é realmente capacitar, qualificar e trazer mais pessoas, mais voluntários para dentro do Instituto. Não é bem um eixo, né? São programas aliados ao eixo, e aí a gente tem 3 programas. São Conhecimento em Foco, o Programa Voluntário Transformador e o Cooperar para Transformar. Aí a gente tem aqui também os dados dos programas. Na categoria Voluntário Transformador, a gente teve mais de 900 voluntários inscritos e 5 voluntários premiados. Categoria Geração Transformadora, foram 499 inscritos, 10 premiados, 5 vencedores pelo programa Conexão Sicob e 5 vencedores pelo programa Se Liga Finanças. No Educador Transformador, a gente teve 322 educadores inscritos e 15 educadores premiados. No Programa Voluntário Transformador, foram mais de 16 mil voluntários cadastrados, mais de 11 mil voluntários engajados e, como eu falei no início, mais de 126 mil horas voluntárias, mais de 11 milhões de reais em valor das horas voluntárias. Em programas extra-portfólio, a gente teve, igual, por exemplo, creio eu que a nossa campanha do agasalho seria um programa extra-portfólio. Foram mais de 3 mil voluntários engajados, mais de 21 mil horas voluntárias e mais de 1 milhão de reais em valor das horas. No Conhecimento em Foco, a gente teve 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas beneficiadas e mais de 18 mil ações realizadas dentro do Conhecimento em Foco. Aqui é onde a gente vê a quantidade de pessoas que estão engajadas com isso, estão engajadas com todas as ações do Instituto, o que essas pessoas conseguem fazer e que elas são reconhecidas também pelo que elas fazem, né? Porque a gente tem aí as premiações, e eu achei muito legal a frase que a moça do vídeo falou, que quem entrega flores fica com o perfume nas mãos, né? E isso reflete muito na gente. Então, eu acho que quando a gente tem essa iniciativa de ser voluntário, de ajudar outras pessoas, isso reflete muito na gente também e na nossa cooperativa, né? Como eu falei, a gente tem cooperados, estamos saudáveis financeiramente, a gente tem também uma cooperativa saudável e acho que a gente consegue levar isso para muito mais pessoas. Então, isso reflete muito no nosso dia a dia, nas nossas ações, no trabalho, no que a gente está fazendo. É sempre muito gratificante ter esse tipo de coisa. E falando um pouco mais sobre o voluntariado, esse ano é o Ano Internacional do Voluntariado para o Desenvolvimento Sustentável, decidido pela ONU. Então, é um ano que a ONU decidiu tirar para poder reconhecer o trabalho de todas essas pessoas que dedicam horas, dias, semanas, meses das suas vidas para o trabalho voluntário, que é um trabalho que a gente não recebe nada financeiramente, mas o que a gente recebe é muito maior do que o dinheiro, né? A gente tem ali enfim, gratificação interna e dos outros, coisas que refletem muito no nosso dia a dia, que a ONU resolveu valorizar esse ano. Eu vou tentar passar mais um vídeo aqui, que é sobre esse assunto.
this lady had been sitting in front of our office. She was sitting there with her child. Vou tentar botar a legenda, gente, calma aí. Vamos ver se vai aqui pra gente poder entender. She was starving. I realized that all she wanted was someone to actually listen to her. She wanted to speak and share all her concerns. She was not interested in whether it will be solved. As a human being, this is something I can do, impact another human life by just being a human, just being a human to them. Today, on International Volunteer Day, we celebrate the efforts of volunteers everywhere, for opening their hearts and minds, for showing their humanity, in order to improve the lives of others. Volunteers are always present across the time zones, cultures, and crises, working tirelessly with compassion and commitment. And being closer to where things happen, to where change has to be made, teaches you how to effectively liaise with people here, how to effectively make an impact. Every month, as many as 2.1 billion people volunteer. That's 1 in 3 working age adults. And every contribution matters, be it big or small. But their efforts are often invisible. Governments, organizations, and people must come together to support volunteers. And not just today, every day, year on year. In keeping with that spirit, for the first time in a quarter century, 2026 has been designated the International Volunteer Year, IVY 2026. Y como siempre digo, esto es un trabajo desafiante, no es ni fácil ni complicado, es desafiante. Volontaire un jour, volontaire toujours. Volunteers remind us that humanity is about people who refuse to look away. And as we enter the International Volunteer Year 2026, I ask you to see them, support them, stand with them. Volunteers 2026 is yours. Então, foi basicamente isso. Eu trouxe aqui essa questão do voluntariado também, porque o Instituto conversa muito com as instituições da ONU, né? A Agenda 2030, os ODS, quando eu passei ali pelos eixos, tinha certinho qual o objetivo cada eixo atua, né? Sempre que a gente vai fazer uma ação social que ela é assistida por alguma instituição grande, a gente sempre tem essa parte de observar quais são as ODS que a gente está conseguindo agir ali. Eu já fiz um outro trabalho voluntário na faculdade, que quando a gente ia definir alguma nova ação social, a gente tinha que pensar também quais eram os objetivos que aquela ação impactava, para poder deixar ali claro, mostrar para toda a instituição o que a gente estava fazendo por isso. Então, eu quis trazer aqui, foi um resumo bem resumido do que tem no relatório do Instituto esse ano. Aqui eu coloquei o QR Code para vocês poderem ler e acessar o documento, mas como eu disse, também está disponível lá no site do Instituto, para mostrar um pouquinho as ações e incentivar todo mundo a participar também, a se voluntariar. Eu mesma já estou finalizando os cursos que precisam ser feitos para poder ser uma voluntária também e poder participar, porque é muito bonito o que eles fazem, né? No dia a dia, a forma como eles afetam a vida de outras pessoas, e saber que a gente pode afetar a vida de outras pessoas positivamente, melhora também muito a nossa vida. Gente, quem quiser falar, acho que o Dalbert está falando primeiro. Eu gostaria de trazer um testemunho, né, aqui para a equipe. Eu sou um voluntário transformador do Instituto Sicoob. Já participei de algumas feiras, de algumas palestras financeiras e até do Financinha, né, que é uns projetos realizados em algumas escolas aqui do DF. E foi muito gratificante. É muito bom trabalhar, entendeu? Levando o cooperativismo, levando a educação financeira
para as comunidades e principalmente ajudando as pessoas, né, passando um pouco da nossa experiência cooperativista para as pessoas. Às vezes as pessoas não têm a noção do que está próximo delas, principalmente a comunidade, tá? Então, gostaria de incentivar, gostaria de falar para vocês um pouco da minha experiência que foi muito, muito bacana. E até já vou falar com o Mikael, né, para voltar a participar novamente, né, que é muito bom, gente, é muito bom. Tanto que é tão transformador esse assunto que o meu trabalho final, a minha tese da minha pós agora que eu fiz na PUC Minas, foi sobre educação, foi sobre educação, eu tenho até ela aqui, Iniciativa das Cooperativas de Crédito para a Promoção da Educação Cooperativista. Eu falei muito sobre esses programas realizados pelo Instituto Sicob, viu? Então, foi muito bom o assunto, Tamires. Gostei muito. Eu acho que isso vem muito com o nosso assunto, ele vem muito aí com o que o cooperativismo, com o que as cooperativas, o que o Sicob prega, tá? É muito bacana. Então, quem for participar, gente, é muito bacana, é maravilhoso e, principalmente, é transformador, tá? Obrigado, Tamires, pelo espaço. Muito bom seu depoimento, viu, Dalbert? Eu queria agradecer a Tamires por ter aceitado o desafio que eu passei para ela de trazer esse tema para todo mundo e parabenizar pela apresentação. E o tema foi escolhido, gente, realmente para a gente promover em vocês esse desejo de estar se voluntariando, porque esse ano a gente tem uma solicitação do nosso Conselho de Administração para que a cooperativa desenvolva mais o lado social, né? Para que a gente desenvolva mais ações sociais junto aos nossos cooperados. Então, a gente precisa desenvolver projetos sociais junto ao nosso quadro de cooperados, não voltados apenas para a educação financeira, mas a gente pode estar trazendo outros projetos que a gente contemple o nosso quadro de cooperados. Então, a gente vai fazer a campanha do agasalho, que foi uma ideia aí da Tamires, e vamos também promover outras ações. As coisas quando estão em sinergia, em sintonia, são muito legais, né? Agora há pouco eu estava conversando com a Kimoni, que está aqui também com a gente, justamente sobre esse assunto, falando sobre alguns projetos sociais que a gente vai desenvolver ao longo do ano aqui na cooperativa, e a gente vai precisar muito da colaboração de todos vocês como voluntários do Instituto, porque a gente vai estar trazendo essas ações ligadas a esses eixos, né, que são promovidos pelo Instituto, para a gente estar reforçando aí o posicionamento da cooperativa, tanto no social, quanto no educacional, no financeiro, para a gente estar mais próximo do nosso cooperado. Então, assim, queria agradecer de verdade a Tamires por ter trago os vídeos, que eu achei muito interessante, para a gente sentir mesmo, né, como que é o impacto da ação do voluntário, porque às vezes a gente mostrando só o relatório, falando, mas a gente vendo como que as ações acontecem, a gente tem um outro tipo de sentimento. Então, muito obrigada, viu, Tamires? E eu conto muito com todos, porque quando a gente colocar as ações em prática, vocês se voluntariem com muito carinho, com muito amor, para a gente ter um resultado bem bacana. Pode falar, Kimini. Legal. Primeiro eu quero aqui agradecer a Tamires e dar os parabéns, que foi excelente o tema. A apresentação foi fantástica, viu, Tamires? Gostei muito. E reforçar aí o que a Sol colocou, tá, pessoal? A gente precisa e a gente vai fazer esse ano, tá? A gente vai fazer um processo mais integrativo aí da nossa base com os associados, com o próprio sistema Sicob, com o Instituto, também com a OCB ali, o CBDF. Um dos temas que foram tratados aqui, que foram trazidos pela Tamires ali na questão do vídeo, foi o dia C. Esse ano a gente quer colocar todo mundo participando do dia C para vocês verem como é que o negócio funciona e funciona muito bem.
e é uma organização da própria OCB, né? O CBDF, qual eu sou, hoje eu sou conselheiro. Então, esse ano a gente quer participar de todos esses eventos e veio muito a calhar o Copa em Pauta de hoje. E assim, eu não tinha me organizado para participar, mas adorei, porque o assunto é um assunto que a gente está conversando muito, inclusive o pessoal colocou, a gente conversou um pouco sobre isso hoje. Então, adorei, gostei demais, viu? Parabéns, Tamires, parabéns a todos que estão aqui, né, ouvindo e ganhando, agregando conhecimento, porque esse é o grande lance da vida, é cada dia a gente aprender um pouquinho mais. Tamires, tá show de bola, muito bom, viu? Só obrigado, obrigado a todos. Era isso que eu queria colocar. É isso, gente. Eu certamente aprendi muita coisa fazendo essa apresentação, que eu tive que ler o relatório inteiro, destrinchar tudo que tinha ali e me surpreendi bastante com o que eu encontrei. Então, incentivar todo mundo a ler também, ver. Ele é um pouco longo, mas vale a pena a leitura, que mostra tudo, explica bem mastigadinho tudo que eu só passei por cima aqui. Então, vocês vão conseguir ter uma noção muito mais real do impacto mesmo que o Instituto causou ano passado, né? E todas as outras ações que eles fazem internamente também com os colaboradores das cooperativas. E é isso, gente. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, estamos abertos aí. Não, a minha querida supervisora pode fazer o encerramento. Bom, pessoal, então vamos encerrar aqui. Fica aberto o convite, né, para que as pessoas procurem, todo mundo aqui procure o Micael para se voluntariar, quem ainda não se voluntariou. Quem tiver interesse em se inscrever para ser um voluntário das clínicas financeiras, que é um projeto que está mais próximo da gente estar trabalhando para fazer os atendimentos das clínicas financeiras, tem um curso específico que tem que ser feito, então é uma coisa que a gente pode começar de imediato, tá? Então procure o Micael, que ele vai orientar como que a gente pode dar esse primeiro passo, tá? E também reforçar o convite para participar do Copa em Pausa aí como voluntário de trazer temas aqui para a gente discutir também, tá bom? Mas eu desejei uma boa sexta a todos, agradeço a todo mundo que participou, e em breve a gente está de volta com outro Copa em Pausa. Tchau, tchau, pessoal.